Olá, boa noite a todos no Brasil. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhog. Primeira pergunta da Júlia Belas, de Braduras. Oi, Pia, boa noite. Eu queria te perguntar, você tinha falado antes dos jogos, na verdade, contra a França e contra a Holanda, que você estava buscando respostas sobre como a seleção se comportaria em jogos contra as seleções do top 10. Eu queria te perguntar, agora que já passaram esses dois jogos, que respostas você encontrou dessas duas partidas? Especially after this game, we do have a back four that's pretty good. And the defending in general, when it comes to play with high pressure or with low pressure, I think we did okay. Remember, there are many players not in season. Lembro que existem muitas jogadoras que não estavam em temporada. So how important it is Então, o importante when we agora win the não é ball, apenas to ganhar keep a the ball. bola, mas manter It's a bola. about key possession. É sobre Fica manter com a a posse, bola, ficar change com a point of bola, attack, and mudar a posição use de jogo our technique and e usar a attacking nossa técnica do personality. ataque e nossa We played way personalidade. too direct, Nós lost jogamos the ball, muito and direcionado, nós perdemos a bola e perdemos algumas jogadas boas contra um time excelente. Então, é um ensinamento muito bom, quão importante é aumentar a velocidade da jogada. Segunda pergunta do Guilherme Cardoso, do G6 Sports. Boa noite, Pia. Duas coisas me chamaram bastante atenção no jogo contra a França, que foi que o Brasil sentiu muito o ritmo físico do jogo da França, e quando o Brasil também se impunha fisicamente, a França sentia. Só que o Brasil fez pouco isso durante o jogo, fez mais no comecinho e depois na reta final do jogo. Queria que você fizesse um balanço desse jogo físico que foi contra a França. Eu acho que até certo ponto você está certo, e é sobre não é sobre a velocidade da jogada, é sobre a temporada. Eu posso dar um exemplo: se você tiver jogadoras agora nos Estados Unidos, elas ainda não começaram os treinos com a equipe e algumas começaram um pouco no Brasil. Se você jogar na Europa, que a maioria das jogadoras, todas as jogadoras da França jogam, elas estão jogando agora, elas estão confiantes e elas estão acostumadas com algumas situações. E se você não está em temporada e você começa a jogar contra esses times mais fortes, você se sente um pouco cansada. Então, é compreensível. Não ajudou também que nós tivemos uma viagem muito difícil. Nós temos que lidar com jet lag. Então, tem algumas diferenças, mas, ao mesmo tempo, a gente está prestando atenção. Então, quando elas voltarem ao Brasil, começarem a jogar mais, elas vão ter que trabalhar um pouco mais, jogar um pouco mais rápido para competir com as francesas. Terceira pergunta da Isabela Damas, da Sport News Mundo. Bom, boa noite, Pia. Eu queria falar um pouco sobre o primeiro gol que o Brasil sofreu. A seleção vinha começar o jogo com uma pressão bem forte das francesas, mas depois conseguiu marcar de pênalti com a Marta. E aí logo pareceu que tinha conseguido dar uma calma, né, para as jogadas na sequência, mas aconteceu o gol daquela forma. Eu queria entender como você viu o lance, se foi uma falta de atenção que a parte defensiva não pode deixar acontecer e se, de certa forma, impactou na confiança das jogadoras para o restante da partida. Obrigada. Bem, primeiro, o gol, se olhar como elas empataram, não foi nada bom. É um gol que a gente não quer levar. Para responder, sendo honesta, eu não sei. Tem coisas que são parte mental, se você falar sobre jogarem delas juntas, vai ser que eu preciso perguntar para as jogadoras, porque eu não posso reconhecer que elas relaxaram depois do gol. Quando você marca o gol, você tem tanta energia, então você realmente quer dar o próximo passo e tomar a melhor decisão possível na próxima ação. Vamos ver o que elas pensam, porque eu acho que
erros são cometidos e seria diferente se a gente tivesse chegado no intervalo ganhando de 1-0, quando nós falamos de confiança. Pergunta do Adriano Gonçalves, da Rádio Futebol Online. Boa noite, Pia. Pia, hoje a seleção jogou de uma maneira diferente do jogo contra a Holanda, com a Marta de titular, buscando a jogada na defesa e levando até o ataque, jogando para o lado esquerdo do campo de ataque. E eu gostaria de saber de você o que faltou para a seleção brasileira sair com um resultado positivo na partida de hoje. E uma segunda pergunta, qual lição, apesar que tem um jogo contra a Finlândia ainda, mas qual lição você está tirando desse torneio, dos testes que você está fazendo com a seleção brasileira? Obrigado. Bem, primeiro, o que nós estamos, o que está faltando é essa persistência. Então, de alguma forma, não aconteceu essa resistência. Então, nós precisamos correr um pouco mais para que possamos penetrar, né, a parte traseira ali da zaga. Então, nós tivemos oportunidades excelentes quando falamos de contra-ataque, por exemplo. E para conseguirmos defender bem, nós também precisamos dessa resistência e dessa dureza. Os dois jogos, eu aprendi. Ele nos ensina que é muito importante ter essa compactação. E isso é uma coisa. Mas eu acho que a coisa mais importante é manter a bola. Nós tivemos alguns momentos contra a Holanda que mantivemos a bola um pouco mais, mas nós perdemos a bola de uma forma muito fácil. Se você não estiver em temporada, não estiver jogando, isso acontece. Então a Marta tentou achar a Debinha, a Caroline, é um pouco diferente. E isso é porque elas não estão jogando, elas não estão na temporada. E isso acontece quando você tem mais treinos e você joga bons jogos. Então, quando nós falamos da Finlândia, é outro adversário bom e é muito importante. A gente não pode, a gente tem que considerar tudo, tem que continuar a tentar com essa compactação, ser sólido na defesa, e nós temos que manter a bola um pouco mais de tempo. Não tentar confiar muito na defesa. Nós precisamos da equipe inteira para atacar. Última pergunta enviada pela Tainá Fiore, da TNT Esportes. Pia, você começou o jogo hoje com Angelina e Luana no meio-campo. As duas são muito comentadas como possíveis substitutas da Formiga. Queria que você falasse um pouco sobre a partida delas e como você pensa em trabalhar para aprimorar o novo esquema da seleção. Eu acho que essas duas vão se dar muito bem no futuro. A Luana está voltando de uma lesão, ela não vai jogar tanto, mas como ela está jogando muito bem, ela jogou muito bem na França, no PSG. Então, ela vai precisar de mais tempo, de mais passos. Quando falamos da Angelina, ela ainda nem começou. E ela também é muito boa e esperamos que ela vá jogar no meio da partida. Então, nós esperamos ver essas situações com as duas jogadoras vão ter quando elas começarem, quando elas tiverem mais treino, quando elas estiverem ambos acostumadas com o ataque, com a defesa, e eu acho que agora elas não conseguiram manter muita bola e perderam a bola muitas vezes, mas talvez contra a Finlândia, mas também no próximo jogo, em abril, eu acho que elas vão estar mais preparadas e vão estar melhores. Obrigada, Pia, e obrigada a todos os jornalistas que participaram.